Volta aqui para o Brasil, 9 horas e 12 minutinhos. Vou chamar o nosso Lucas Josino, que está acompanhando uma pauta hoje muito triste, gente. 200 mil pessoas passaram a viver em situação de extrema pobreza nos últimos 6 meses. Isso só na cidade de São Paulo. Josino, eu lembro que você já trouxe por aqui famílias e pessoas que viviam com menos de R$80 o mês inteiro, sendo que a cesta básica é quase que o dobro disso. A gente sabe que a pandemia tem muito a ver, mas que realidade cruel, né? Bom dia. É uma realidade muito cruel, são números muito tristes, viu, Paula? Bom dia para você, para todos os nossos assinantes. Nós estamos aqui na Brasilândia, na zona norte de São Paulo, um dos bairros mais pobres da capital paulista, justamente para trazer esses dados que chamam muito a atenção e são muito preocupantes. Nos últimos 6 meses, como você disse, Paula, 200 mil pessoas passaram a viver em situação de extrema pobreza aqui na cidade de São Paulo. Elas fazem parte de um grupo de 2.600.000 brasileiros que moram aqui na capital paulista, a cidade mais rica do país, e sobrevivem com menos de R$15 por dia. Essas pessoas têm uma renda mensal de menos da metade de um salário mínimo, ou seja, um pouco menos de R$500. Elas recebem auxílios emergenciais, auxílios sociais, estão cadastradas no Bolsa Família, por exemplo, ou no Renda Emergencial, que é aqui da capital paulista. Nós conversamos com alguns economistas para entender quais são os motivos para o aumento desses números. Os economistas nos listaram principalmente o desemprego. Desemprego em alta em todo o país faz com que aumente o número de pessoas que vivem em extrema pobreza. E também a inflação. Com a alta dos preços dos produtos básicos, essas pessoas precisam escolher muitas vezes o que comprar para sobreviver um mês. Talvez um arroz, um feijão, pagar o aluguel, a conta de luz ou a conta de água. Quem não consegue pagar, em muitos casos, vai morar nas ruas aqui da cidade de São Paulo. Essa apuração que nós fizemos é com base em números do Ministério da Cidadania, que desde 2013 começou a contabilizar pessoas que recebem menos da metade de um salário mínimo por mês, que tem essa renda mensal. E nunca, desde 2013, dos últimos anos, os últimos 8 anos, em 6 meses, nesse período, tanta gente ficou na linha abaixo da pobreza aqui na capital paulista. Foram 200 mil nos últimos 6 meses, no último semestre. Paula. Agora, Josino, realmente é muito preocupante, né? A gente estava até olhando aqui, tem uma pesquisa do IBGE que diz que aumentou o número de trabalhos informais, né, no Brasil. Isso já era esperado com a pandemia. A gente tem muita gente que perdeu emprego, muita gente trabalhando realmente de forma informal. Só que com isso acabou aumentando também a pobreza no Brasil. A gente está vendo essas imagens aí e é tão triste, né? A gente está falando todos os dias de economia, de inflação. Tem gente, a gente fala aqui com a Juliana Rosa, todos os dias no Mercado Band News, daqui a pouco ela está por aqui, que está há meses sem comer uma carne. Já tinham estudos, inclusive, mundiais, dizendo que a pandemia ia escancarar ainda mais essa desigualdade que a gente já vive aqui no Brasil. Agora, você falou que está na Brasilândia, né, Josino? É muito engraçado quando a gente faz reportagem de rua, a gente vê que as pessoas têm uma solidariedade umas com as outras. Elas se ajudam umas às outras nas comunidades, né? Inclusive, acabam ajudando também os mercadinhos dali, fazendo as compras nesses mercadinhos. Pelo que eu sei que você está desde cedo entrando com a gente ao vivo, não deve ter tido muito tempo de conversar com os moradores, mas assim, pelo que você está vendo, ou se você conseguiu conversar, do que eles mais estão reclamando, mais sentem falta, porque a gente sabe que é um problema econômico para todo mundo, mas ainda mais para essas famílias necessitadas, né? O preço de tudo está muito caro, é isso que eles nos falam, viu, Paula? O preço do arroz, o preço do feijão, as contas, tudo está sendo muito caro e o salário continua o mesmo, principalmente aqueles que continuam trabalhando. Agora, quem não tem trabalho, e é muita gente, está se virando como pode para tentar sustentar a família. Existe muita solidariedade, como você disse, mesmo aqueles que não têm quase nada ajudam o próximo, ajudam com alguma coisa, dividem a marmita, o arroz, o feijão, para tentar fazer com que aquela outra pessoa também não sinta fome. Passando nas ruas da cidade, a gente consegue observar que aumentou muito o número de moradores de rua, mas não só no centro, em vários outros locais também. Nas regiões mais periféricas da cidade, as pessoas que moram em casas não conseguem pagar o aluguel e têm que
sair de casa, não tem jeito, tem que sair de casa e procurar alguma outra coisa, algum outro lugar para morar com a família. Isso tem aumentado bastante aqui na capital paulista. Não é difícil de encontrar pessoas que vivem com menos de R$ 15 por dia, que vivem com menos de meio salário mínimo por mês. Isso é um número muito triste, é um dado que a gente mostra os números, mas também ilustra com personagens, com pessoas que mostram essas histórias, que vivem essa realidade que está sendo cada vez mais difícil. Isso que nós estamos falando sobre a cidade mais rica do país, né, Paula? Exatamente. Isso é que a gente só está dando exemplo, né, de São Paulo, mas em outras cidades, em outras capitais brasileiras também, infelizmente, esse problema econômico, essa diferença, classe social que a gente está tendo. A gente está falando agora do dinheiro que o Josino está falando, da alimentação que está cara, mas a gente sabe que isso acabou refletindo também na educação, sem todo mundo ter condições aí em casa de fazer as aulas online, de ter o computador, e isso foi separando, infelizmente, ainda mais classes sociais aqui do nosso Brasil. Obrigada, Josino. Bom dia de trabalho para você. Tomara que amanhã, na sexta-feira, você tenha notícias melhores para a gente. A gente fica sempre nessa esperança, viu? Grande beijo.